igreja. É um motivo de honra, né, de estarmos aqui para conhecer mais um pedacinho do corpo de Cristo. Eu já tive aqui uma vez, né? Fui pego de surpresa para poder estar trazendo a palavra, mas, como diz, né? Um bom obreiro que não tem vergonha e maneja bem, aceita. E aqui estamos, eu trago um abraço da minha pastora, da pastora Andréia, meu pastor, do bispo Antônio. Estou aqui debaixo de bênção, né? Debaixo da bênção deles, inclusive já até fiz um videozinho, fiz uma chamada de vídeo para eles ali. Já me atendeu, dão glória ao nome do Senhor, já participaram do louvor conosco, né? E aqui deixo um abraço, quero agradecer também, né, a missionária Antônia, ao pastor da igreja, aos pastores, né, que fizeram um convite. Louvado seja Deus pela vida de cada um, aos irmãos que receberam e sempre nos recebem com tanto louvor, com tanta honra. Obrigado mais uma vez. Nós queremos agradecer e agradecer ao nosso Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui presentes, para louvar e agradecer o nome dele. Glórias ao Pai, né? Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta tarde. Este é o dia que o Senhor fez, este é o dia que o Senhor separou para nós. Bem, irmãos? Amém. Abra comigo as suas Bíblias em Lucas 19. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler apenas alguns versículos salteados. Aleluia. Todos acharam? Amém. Lucas 19. Alguns versículos. O primeiro versículo vai estar em Lucas 19. Aleluia. Versículo 1 e 2. Vai estar escrito assim: E Jesus entrou e passou em Jericó. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Mais abaixo, no versículo 11, agora, nós vamos ler assim: E ouvindo essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Portanto, ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando os seus 10 servos, lhe deu 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, tornando depois da terra, recebeu o reino e herdou como se fosse chamado, e mandou e ordenou que fosse chamado os servos, a quem ele entregaram dinheiro para que ele pudesse saber quanto cada um ganhava negociando. Então veio o primeiro dizendo: Senhor, a mina rendeu 10 minas. E ele disse: muito bem, servo bom, porque tu fostes fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele lhe disse da mesma forma a este: se tu também sobre 5 cidades reinarás. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço. E veio outro dizendo: e guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, tira o que não puseste e recolhes o que não semeaste. E ele disse: pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei? Porque então tu não puseste o meu dinheiro no banco? Pois na minha vida, eu poderia ter exigido o meu com usura. E disse ao que estava com ele: tomai dele a mina e dai o que tem 10. E eles disseram: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu digo que todo aquele que tiver será dado, mas ao que não tiver, até o que lhe foi dado será tomado. Louvado seja. Aleluia, glória a Deus. Quem não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-los aqui.
e mate-os diante de mim. Senhor, a tua palavra foi lida nesta tarde. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Aleluia, da tua santidade. Pai, estamos aqui para fazer a tua vontade, não a vontade do homem, para falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Deus, que cobre-me com o teu sangue, cobre a minha casa, os meus familiares, os meus parentes, a minha parentela, onde tiver uma gota do meu sangue, o Senhor vai junto agora. Aquele eis aqui os teus filhos e filhas. Aleluia, Jesus. Glória a Nós estamos Deus. diante do Senhor, Deus querido, em espírito e em verdade, para receber e para ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eis-me aqui, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que assim seja. Glória a Deus. Diz, amém. Amém. Palmas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória! Irmãos, palavra bem conhecida, né? E nós começamos aqui lendo a passagem de Zaqueu, né? Eu vou entrar num contextozinho aqui antes disso, que o pastor falou a respeito de Lázaro. Jó. Perdão. A respeito de Jó. E ele estava dizendo, que eu estava falando com o outro pastor a respeito de Lázaro. Como eu estava falando de Jó, né? Irmãos, olha que interessante, que Jó, quando o Senhor ele permite a Satanás tocar em Jó, e ele apresenta Jó para Satanás. Os céus apresentando o servo ao inferno. Quantos aqui estão preparados para ser apresentados por Deus ao inferno? Todos nós estamos preparados para receber essa dádiva de ser apresentado pelo próprio Deus ao inferno. Viste meu servo Jó? E Deus não apresenta Jó como o cara mais rico ou com os filhos mais bonitos. Não. Ele apresenta Jó como um homem fiel, íntegro, temente e que se desvia do mal. É, Deus. Qualidades e fruto do Espírito. Aleluia. Olha que interessante, né? Então quando ele apresenta, e Satanás olha e fala, tá, é porque posso tocar? Pode tocar. Vai tocando em tudo que Jó tinha. Jó não deu amigo, porque o que interessava e o que fazia parte de Jó realmente era o que estava por dentro, e não o que ele estava por vista. Jó não via por vista, né? Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Quando o Senhor fala com Satanás, toca nele, mas não toca na alma, não mata. Olha, fico eu conjecturando, assim, Satanás chega no inferno e fala, ó, cambada. Jesus não deixou tocar em Jó, tocar na vida dele. Vamos descer lá, vamos fazer a fumaça. Vamos botar zebra, vamos acabar com Jó. Aí todo mundo, vamos acabar com o Jó, vamos acabar. Hoje nós acabamos com aquele miserável que fica orando, fica fazendo, acontecendo. E olha que quando Satanás fala, primeiro vamos ler as cláusulas. A gente tem que trazer uma doença, mas que não mate, porque a gente não pode matar. Se não pode matar, automaticamente eu fico tentando ver Satanás como um babá de Jó. Satanás para lá e toca nele, tocou. Deu doença para os meus, pois lembra. E aí, como é que está a pressão de Jó? Está saturada, está 118, eu vou para baixo, um pouquinho esse negócio aí. Ele não pode morrer, não. Se ele morrer, eu pago a conta. Vai cá, como é que está aí como é que o Jó está? Ih, meu filho, subiu, está tudo para cima, abaixa esse negócio aí, porque se ele morrer, eu pago a conta. Olha bem, Satanás, ele perde sempre, sabe por quê? Porque a última palavra ainda é do Senhor. Aleluia, Jesus. Ainda é do nosso Deus. Sabe, irmãos, porque isso me chama. Se tem um versículo que me chama, é essa passagem de Jó. Zaqueu. Nós entramos na passagem de Zaqueu. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele entra, ele está passando por Jericó, quando a multidão o cerca, e Zaqueu, o chefe dos publicanos, ele olha, vê
que o Senhor está vindo, não consegue enxergá-lo. Zaqueu, a palavra vai dizer que era um homem riquíssimo, muito rico, chefe dos publicanos. Então quer dizer que aqueles que cobravam impostos trabalhavam para Zaqueu. Zaqueu não dependia de ninguém, Zaqueu não tinha nada, Zaqueu não precisava automaticamente de nada, e Zaqueu estava numa posição de alto nível. Mas mesmo assim, quando o Senhor veio, Zaqueu sobe numa figueira. A palavra vai dizer que Zaqueu sobe numa figueira brava, e ele sobe pensando assim: olha, eu vou subir porque eu quero ver quem é Jesus. Zaqueu não sobe olhando e falando assim: olha, eu vou subir porque eu quero saber o que Jesus Cristo tem para mim. Aleluia. Porque eu quero saber o que Jesus tem no bolso hoje para mim. Só quer conhecer. Vem pelo caminho de Jericó. O que ele vai trazer para mim? Eu quero saber o que ele tem para minha vida. Zaqueu não chega perto de Jesus na intenção de receber alguma coisa. Zaqueu chega perto do Senhor na intenção de conhecer quem é Jesus. É Deus, isso é que eu acho maravilhoso. Perto do Senhor, que enquanto Ele nos abraça, nós enfiamos a mão nos bolsos dele, revirando para ver se Ele tem alguma coisa para nós. Quando de nós chegamos na presença do Senhor, não para saber quem Ele é de verdade, não para conhecer o Deus que serve, mas para quê? Para saber qual que é a bênção que Ele tem para mim nessa tarde. É Deus. Eu buscar algo da parte do Senhor. O que será que Jesus tem para mim hoje? Aleluia, glória a Deus. Hoje eu vou ficar de mimimi, vou ficar de cara virada. Eita glória. Zaqueu sobe na graça de só saber quem era Jesus. Eu só É Jesus. Está todo mundo falando dele, está todo mundo dizendo quem é Jesus. É Jesus para cá, é Jesus para lá, é o Jesus que cura, é o Jesus que salva. Eu quero saber quem é Ele na minha vida. É Deus, aleluia. Eu não quero saber nem se Ele vai me ver, eu não quero saber nem se Ele me conhece, eu só quero saber quem Ele é. Olha, Aleluia, isso, Jesus. é tremendo quando Zaqueu sobe naquela árvore. É um homem que não precisava automaticamente de Nada. Assim como todos nós, que muitas das vezes achamos que não precisamos de nada, porque tudo na nossa vida está correndo. Bem. Aí tudo bem. Vai igual aquela mulher, né? Que perde o filho, deixa o filho, vai falar com o profeta, passa pela rua, mas tudo bem. Tá tudo bem, o filho está morto, mas para ela, Tá tudo bem. E aí, como é que você vai, a mulher? O que está acontecendo? Você vai dizer que o profeta nem é dia ainda? Ela, não, tá tudo bem, fica tranquilo. Quem prometeu garante. Fica tranquilo. Glória a Deus. Quem prometeu ainda garante. Eu creio, Zaqueu Jesus. sobe para descer com o pedido da ordem do Senhor. Zaqueu, o que está fazendo aí em cima? Desce, meu filho. Hoje me convém, hoje eu preciso, hoje eu quero. É no tempo dele. É o que ele Deus. faz para mim, para você, é no tempo dele, é na hora dele. Ele é Deus, ele não precisa te explicar. Ele não precisa de te dar satisfação para nós do que ele está fazendo, do que ele vai fazer e a hora que ele tem que fazer as coisas. É Deus. E entender que o Senhor Deus, Ele é soberano, e quem deve satisfação que somos nós, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós pregamos e não fazemos. É desse jeito, Jesus. Zaqueu sobe e o Senhor vem. A multidão, a palavra vai dizer que a multidão o aperta. A multidão o comprime, não tem espaço para Zaqueu chegar, mas Zaqueu foi esperto. Eu posso até não ter estatura, eu posso até ser pequeno, mas eu vou subir, sabe por quê? Porque na hora que eu subir diante dele, só para ver quem ele é de verdade, ele vai mandar eu descer, e quando eu descer, eu vou descer de forma diferente. É Deus, aleluia. Desce, quando se levanta, levanta de uma forma. É meu Deus. Zaqueu está nem filho, o Senhor fala, Zaqueu desce, que hoje me convém entrar na tua casa, hoje me convém comer contigo. Eita, hoje glória a me Deus. Ficar contigo, hoje me convém ir lá para ver o que você tem feito dentro da tua casa. É Deus maravilhoso. Você dentro da igreja é fácil. Não é? Eita glória. Pregando é fácil. Você crente que os pastores vê? É fácil. É desse jeito. Quero ver ser crente para Jesus te notar.
Jesus mandar você descer. Quero ver se é crente pra Jesus te falar: hoje eu vou entrar na tua casa e vou mudar a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Vou modificar o ambiente, porque aonde Jesus entra, algo tem que acontecer, algo vai acontecer. Quando você entender quem é Jesus e quando você pegar ele e levar ele para dentro de si mesmo, algo vai. É Deus. Zaqueu desce. E Zaqueu desceu. Desceu, eu tenho certeza que Zaqueu deve ter descido só de titã. Eita, ele vivinho. Eu posso até ser pequenininho com os outros lá fora, mas ele conseguiu me enxergar. Mas como é que ele conseguiu me enxergar lá em cima daquele lugar? Ele deve ter ficado apavorado e falado: pronto. Portanto, é que a palavra vai dizer que ele já vai entrando falando: Jesus, olha, se eu pequei, se eu roubei, se eu fiz, ele já vai expor o pecado. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra, a primeira coisa que ele vai expor, minha filha, é o teu pecado. A primeira coisa que ele vai expor é o meu pecado. É o que está dentro. Ele não vai ver o que está fora. Zaqueu estava em cima da valha, ele podia ter falado: publicano, olha ali em cima, o que você está fazendo aí? Tu é rico, desce daí. Não, ele olha e fala: vem comigo, eu quero ver o que você tem lá dentro. Eu quero ver o que está lá dentro. Eu quero ver como que está lá por dentro. É dentro que eu quero enxergar. Eu quero ver você por dentro. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora. Eu consigo enxergar o que está por dentro. Glória a Deus. A adoração de um culto não começa aqui, começa aqui na tua casa. É Deus. Verdade. A igreja hoje está fraca. O culto hoje está tão assim. As irmãs estão tão, ai, não sei, nem sei se eu vou. É, minha filha, se você é um tição aceso, vem, acende quem está apagado aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. A igreja, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos como um tição aceso. E quando tem um tição aceso que você joga ele na brasa, o carvão não vai apagar ele. Ele que tem que acender aquele que está apagado. É, meu Deus. Aleluia. Tem que acender o fogo ainda em casa. Aleluia. Glória a Deus. Zaqueu já entra dentro da casa falando: Jesus, olha, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fiz aquilo outro, se eu fiz aquilo outro. Imagina a alegria de Zaqueu. Jesus, eu não quero saber. Olha, primeiro ele queria saber quem era Jesus. E quando Jesus chegou, ele já sabia. Ele falou: mas como? Como? Olha isso. Zaqueu não precisava de nada. Pelo menos ele achava que não precisava de nada. Até Jesus chegar. É verdade. Eu sou rico. Faço parte da alta sociedade. Tenho carros. Tenho camelos. Tenho jumentas. Tenho meios de transporte. Tenho tudo e mais um pouco. Até Jesus chegar. E ele descobriu que ele era pobre, miserável e nu. Aleluia, Até ele descobrir Jesus. que ele não era ninguém diante da presença do Messias. Ele meu não era Deus. ninguém diante do Mestre. Quando Jesus se apresenta para nós, nós temos que entender que nós não somos nada. É Deus, Ele é tudo em nós. E ele expõe o pecado dele, fala: Jesus, olha, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fiz aquilo outro, eu vou devolver, eu vou fazer, vou pegar metade dos meus bens, vou dar para os pobres. Ele já foi logo querendo fazer algumas ações por ver se ele ganhava alguma coisa. Aí expôs para ver. E Jesus olha para ele e fala para ele: Zaqueu, hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia. Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje houve Aleluia, salvação Jesus. nesta casa. Olha, Zaqueu é um homem rico. Se fosse nos dias de hoje, seria um desses multimilionários. E de repente Jesus chegar para ele e falar com ele assim: olha, você pode até achar que não precisa de nada, mas você precisa de salvação. Porque Aleluia, é mais fácil o rico Jesus. entrar pelo buraco da agulha. O cabelo passava no buraco da agulha, que o rico entrar No reino dos céus. Palavras do Senhor. Não é pelo aquilo que você tem. O céu é tomado por esforço, não por barganha. Verdade. O céu Aleluia. é tomado por esforço e não por barganha. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele entra e fala: hoje entrou salvação nesta casa. E salvação entrando nesta casa, Zaqueu entende
que a fraqueza dele foi exposta. E ali o Senhor fez por ele. Que ele diz que hoje entrou salvação. Então, aquele dia foi o dia que o Senhor separou para trazer salvação na casa de Zaqueu. E hoje é o dia que o Senhor separou para trazer salvação na casa de cada um de nós. Glória a Deus. Aquilo que está fora Louvado do seja lugar, Deus. Faz assim, meu aquilo que Deus. está fora de contexto, ele vai pôr em contexto. Aleluia. Aquilo que está faltando, ele vai completar. E aquilo nome que de está Jesus. sobrando, ele vai arrancar. Glória a Deus. Faz assim, meu Porque é Deus. assim que o Senhor faz com a minha vida e com a sua vida, com a nossa vida. Louvado seja. Mais para baixo nós lemos sobre a parábola das minas, das 10 minas ou dos 10 talentos, né? Então a palavra vai dizer que é a importância da humildade, do arrependimento e da transformação de vida. Vai contar aqui a parábola, a história vai nos contar que um senhor ele o levou num outro lugar para ser coroado a rei. E vou deixar alguns servos aqui com alguns talentos, né? Porque o Senhor ele nos capacita, ele nos dá talentos, né? O irmãozinho tem um talento de tocar, fiquei aqui olhando. Eu tenho uma guitarra lá em casa, irmão, uma caixa amplificada. Eu tinha tudo quanto era tipo de instrumento, mas eu fui vendendo um bocado. Eu fiquei com 2 violões, um ukulele e uma guitarra. E a caixa de som enorme amplificada. Às vezes quando eu saio lá, eu chamo os solidários. Eita glória, é bom demais. Que eu gosto. Eu louco só para Deus mesmo. Então eu estava aqui vendo, irmão, então olha, é um talento. Então cada um tem um talento. A irmãzinha louva. A outra irmãzinha a gente fica apaixonada porque lembra muito a minha avó, né? Nossa irmãzinha lembra muito mesmo a minha avózinha. E era a anciã eu tinha uma congregação e eu fechei por um tempo. E ela era a anciã da igreja. 98 anos no mesmo ministério, assinava o completão, lavava os banheiros e o piso. 74 anos de mesmo ministério. Olha bem isso. Então era a anciã. Aleluia, Era isso aí, purinho. Isso aí, purinho. Tinha nem que pôr nem tirar. Ih, minha filha, era uma coisa que era um tição aceso. Era só Jesus. Quando o culto começava, ela, lá do quarto, ela chamava assim, pastora, eu falei, que fumaçada é essa? E olha que ela tinha Alzheimer, hein? Pastora, que fumaçada é essa? Vocês estão pondo fogo aonde? Eu falo, não, vó, o culto começou a falar, então é a Shekinah. É a glória. Glória a Deus. É uma bênção. Como não faz falta? 4 anos que o Senhor recolheu a rosa dele. Mas louvado seja o nome do Senhor. Então, a parábola das minas. A passagem vai dizer que o Senhor, irmãos, eu vou beber muito água, eu vou. Porque eu só tenho uma corda vocal. Eu tive um acidente e eu estourei a corda de cá, só tenho de cá. Então quando ela arranha, eu falo muito, ela arranhando, a voz vai ficando mais grossa, mais densa. Às vezes os irmãos me perdoam, tá? As paradas aí. Quem já me conhece há 17 anos de ministério já sabe minha carreira. Então louvado seja Deus. Então, parábola das 10 minas. O cara vai lá, fala, olha, vocês vão ficar aqui tomando conta para mim, dos talentos, eu vou entregar a cada um uma moeda de ouro, que é um talento, que vale um talento, uma moeda de ouro, uma moeda de ouro naquele tempo, irmão, valia mais ou menos 30 dias de trabalho de uma pessoa. Uma moeda, Valia por um salário. ou um denário, valia a um salário do mês. Um dia de serviço da pessoa ganhava uma moeda. E uma moeda que valia a um salário. Se fosse nos dias de hoje, seria o quê? Uns R$1.600. Então ele deixou 10 mil para um, 1.000 para o outro, 5.000 para o outro. Falou, vocês desenvolvem enquanto eu vou. E a palavra vai dizer que aqueles servos, maus ou bons, conheciam o dono da casa. Né? Conheciam bem o dono da casa. E conhecendo bem o dono da casa, sabiam
aquilo que a pessoa tinha, ele acrescentava mais, se rendesse. E aquilo que a pessoa não dava, ele tomava o que a pessoa tinha e dava para quem? Fazia condição, fazia dinheiro, fazia a multiplicar. Não é isso? Tá. Então traz isso para a tua vida, tá? Com amor. Traz isso para dentro de você mesmo. Traz igual eu trago para mim. Eu trago primeiro para mim, então traz para dentro de você, tá? Então aqui vai dizer o quê? Que o nosso Deus, ele fica olhando e distribui os talentos. Aquela pessoa que faz com maestria, que faz com amor. Eita glória, aleluia. O que acontece? O Senhor dobra. Vamos dobrar a bênção dela. Falei isso comigo. Porque, presta atenção, se aquela pessoa glória a Deus. Mas ela canta tão mal, mas ela não está cantando bem para você, né? Você que recebe a adoração, é o Senhor. Acha que ela canta bem, minha filha? Quem é você para falar que ela não canta? Quem eu para dizer? Aleluia, glória a Deus. Eu preciso te ouvir agora de ela para tentar ver se eu recebo um lugar. Meu Deus. Porque o Senhor, ele vai pegar aquela irmãzinha que canta mal e falar assim, aquela ali, olha, ela está me adorando e aí sentindo o cheiro daqui de cima. Eita, cheiro bom que está subindo. Então o que vai acontecer agora, hein? Aqui, anjo, prepara aquela bênção que ela pediu semana passada. Aleluia, glória a Deus. Faz assim, Jesus. Olha bem, a palavra vai dizer, não é eu que estou dizendo, não é a palavra que diz. E quando você faz, ele te acrescenta. E quando tu não faz, ele vai tirar até o que você tem. Até o que você tem. Não fala, aqui não está falando que foi o que ele deu, não, tá? Toma o que ele tem. Às vezes você tem um dom e não quer usar. Não tem vergonha, vou cantar nada. É ruim. Eu só tenho uma corda vocal e canto. Você tem duas cordas vocais, não quer louvar? Se não quer louvar, não quer ir no ciclo de oração, aqui. Não quer adorar, aqui. Não quer orar, aqui. Não quer ler a palavra, aqui. Vai fazer o que no céu atrás de Jesus, que lá é terra? O que eu vou fazer no céu atrás de Cristo se eu não quero fazer nada para ele aqui embaixo? E se lá tem que adorar, aleluia. A Bíblia diz que é eterno não acaba nunca. É igual fogo do inferno, nunca vai acabar. O negócio vai queimando e vai queimando e o povo vai queimando junto. Não foi feito, mas vai que quer. Cada um escolhe para onde vai. Que o cara estava lá e ele recebeu, dá pra ele 10 aqui. Porque não é mais pra aqui, dá pra ele um só, vamos ver o que ele vai fazer na vida dele. E a Bíblia vai dizer que aquele que teve, escolheu, os outros se multiplicou. O que tinha 3 fez 5, o que tinha 5 fez 10, e o que tinha 1, enterrou. Aonde está o talento que Deus te deu? Aleluia. O que você tem feito? Salmista vai dizer, o que darei eu ao Senhor pelos benefícios prestados a mim? Jesus, nada pagará, Jesus. Ele me dá o sonho de vida hoje. Meu Deus. Você está trabalhando lá dentro da tua casa. Às vezes você não caminha de vir para cá, Deus te deu um livramento, você não sabe. Verdade, Senhor. Aleluia. Hoje chegou a notícia aos meus ouvidos de uma irmãzinha que nós perdemos ela. Mataram ela. O coração doeu amargamente. E eu fui até os pés do Senhor e falei, Jesus, como assim? É um dos teus. Ele falou assim, às vezes eu entrego o corpo para Satanás para salvar a alma, filha. O trabalhar em meu, quem conhece sou eu, quem sabe, sou eu. Como diz aquele ditador de amor. Fechei a minha boquinha, retirei minha insignificância e falei, sim, Senhor, amém. Entende? Então, enquanto o Senhor está te dando sonho de vida no dia de hoje, o que você tem feito com o talento que Ele te deu? O que você, o que nós temos feito com o talento que o Senhor nos tem dado? O que nós temos preparado para entregar para o Senhor?
O que é que nós temos? A importância de estar preparados para a volta de Cristo. A parábola dos talentos quer dizer que nós temos que estar preparados a todo tempo. Por quê? Porque quando ele entrega o talento, os talentos para aqueles homens, ele entrega e eles sabiam exatamente que ele ia voltar. Não sabia a hora, não sabia o dia, porque a passagem aqui não vai dizer nem o dia nem a hora, mas sabia bem que eles iam voltar. Sabia que aquele homem ia voltar. Eles tinham uma certeza, porque ele falou: olha, fica aí, trabalha aí, toma conta daquilo que eu estou te entregando. Ah, pastora, mas eu não tenho talento nenhum. Mas você tem sim. Tem. Você tem seus filhos. Cuidar, zelar e ensinar os teus também é um talento. Porque aquilo que você não vai fazer, muitas das vezes lá na frente, o Senhor vai levantar um dos seus, um de dentro da sua casa, como um pregador da palavra, como uma profeta, como levantou Débora. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Nós precisamos entender, como nós entendemos na passagem de Zaqueu, que quando o Senhor chama, Ele chama para fazer a obra, para fazer em espírito e em verdade. Ele chama para mim e para você, para nós brincarmos de ser crente. Ele não chama para nós deixarmos o mundo tomar conta da nossa vida. Não, é para que nós possamos refletir a luz dele. É para que nós possamos refletir o amor dele. Essa palavra aqui, essa passagem dos talentos, ela vai enfatizar a importância da humildade, do arrependimento e da transformação de vida. A responsabilidade de usar os talentos e a oportunidade que Deus nos dá no dia a dia. Aquilo que o Senhor entregou na sua mão, aquilo que Deus te deu, é para ser usado com maestria, é para ser usado com disciplina e com amor. Aquilo que Deus colocou na minha vida e na sua vida, na nossa vida, é para ser feita com carinho. Se é só para lavar um banheiro da igreja, pois lave louvando, lave cantando, não lave murmurando, não faça murmurando, não faça de qualquer maneira. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor é um Senhor justo. E se Ele vê que você não tem feito de uma forma eficaz, olha, não fica achando que eu e você nós somos insubstituíveis, porque não somos. Verdade. A palavra vai dizer que o Senhor, Ele vai olhar e vai procurar do alto do céu aquele que o adora em espírito e em verdade. Se Ele está procurando, quer dizer que Ele está olhando para cada um de nós. Deixa eu ver quem está de verdade. Deixa eu ver quem está disponível para nós. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver quem está. Olha lá, Jonas, o Senhor olha para Jonas e fala: Jonas, meu servo amado, eu preciso de você para uma grande obra. Preciso que você vá lá e corrupto, um povo ladrão, um povo safado, um povo maldito daquele. Como assim, Senhor? Aquele povo não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda? Não sabe. E na contagem de Nínive, 6.000 homens, contando com as mulheres. E na faixa de umas 200 crianças. Pega uma criança, pega a criança de quatro patas, levanta a mão direita. Ela vai levantar as duas mãos para cima. Eu vou ficar olhando você, qual que é a próxima agora? O que eu faço? Entende? O Senhor não estava olhando os homens como eu, como você. Ele estava olhando sim e teve misericórdia das crianças que estavam lá. Por causa dos pequeninos, o Senhor resgatou uma cidade inteira. Muitas vezes o seu talento é esse: zela, ensina o teu filho o caminho que se deve andar com ele. A Sandra já disse, né? Que mais tarde não se desviará dele. Jonas, tu vai fazer a verdade, tu vai lá. E Jonas olha para Jesus e fala: eu? Aquele povo? Morto. Vou nada. E ó, cascou. Em vez de ir para Nínive, Jonas foi para onde? Para Tarsis. Jonas agora, ao invés de solucionar um problema para Cristo, ele arruma outro problema para Jesus. Olha bem, em vez de solucionar um
problema. Agora Jesus não tem o problema de Nínive. Tem um problema de Nínive que continua lá e tem um problema de Jonas que está indo para o caminho errado. Entende, irmão? Como que a palavra toda é interligada? Quando o Senhor deixa aqui os talentos, Ele deixa os talentos contando com o que Ele vai achar quando Ele voltar. Jesus. Então traz para a minha vida e para a tua vida agora. Se hoje for o último culto dessa igreja, e se as trombetas tocarem agora, cadê os talentos que Deus entregou? O que tu fez? Está preparado para a volta dele? Porque está todo mundo preparado para as voltas do governo. Está todo mundo se preparando para a festinha. Todo mundo se prepara para a festa. Ou para a melhor roupa, estou vestindo o melhor vestido, né? Todo mundo se prepara para a festa. Mas será que nós preparamos para a vinda? Para o Messias vir? E se hoje for o último culto dessa igreja, se hoje eu deitar e acordar diante do Todo-Poderoso e Ele olhar para mim e dizer: ei, você está aqui. Aleluia, olha, glória a Deus. Eles ainda estão lá no culto, mas você está aqui diante de mim. Santo Cadê Deus. o que eu te dei? É, Jesus. Cadê aquilo que eu te entreguei para fazer? Ensina a usar, Jesus. O Senhor me deu. Cadê aquilo que eu te presenteei? Cadê aquilo que eu te fortaleci todos os dias para fazer? Cadê aquilo que eu te dei? Cadê? Aonde está os talentos? Aonde se encontra os talentos? Aonde está aquilo que eu te dei? Aonde está a responsabilidade? Como foi que você tem usado? Como você tem usado? Como você usou aquilo que eu te dei? Como que eu e você, como que nós temos usado aquilo que o Senhor nos tem dado? Aleluia, glória a Deus. Será que o nosso vizinho da direita ou da esquerda, ou na frente ou no fundo, ou o cara da padaria, o dono do açougue, o cara aleluia, do supermercado, na caixa do supermercado, será que você tem passado, ela tem olhado para lá daquela, ela é crente de verdade, não mexe com ela não, é ruim. Eita glória! A verdade cega é Deus mesmo. Ela tem olhado para você e para mim diz aquilo, ó, vai a crentinha. Santa Ramona. Como que o mundo lá fora tem visto Jesus em minha vida, na tua vida? Como que eles têm apontado Jesus que você diz que serve? A maioria tem pregado o Deus do me dá, me dá. Igual a sanguessuga da Bíblia. Me dá, me dá, me dá. Os 3 sanguessugas. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que parar de pregar o Jesus do iFood. O Jesus do iFood é aquele Jesus que você pede. Foi da nossa igreja. E se demorar, você cancela o pedido. Ai, Jesus, está demorando demais, não quero isso mais não. Deus santo, Como se maravilhoso. ele fosse obrigado. Aleluia. Nós temos que parar de pregar esse Jesus. É o Jesus que dá assim. É o Deus de bonança, dono do ouro e da prata. É, nosso meu Pai, Deus, dono do tu ouro é e da maravilhoso, prata. Ele tem o melhor para os seus. Mas desde que você ande no caminho da verdade, desde que você se prepare, faça como as virgens, seja prudente, se prepara, porque o Cordeiro está para vir a qualquer momento. Ele pode vir no individual para mim e para você. É, O que Deus, você tem feito me ajuda, para Senhor, apresentar preparar o a Deus minha que você vida, serve como talentos, É, Jesus. Aleluia. como obreiros aprovados. O que nós temos feito? O que nós temos? E como nós temos feito isso? Nós precisamos de entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É, meu Nós Deus. precisamos entender aquilo que Deus tem. Me ajuda, Jesus. Aleluia. O Senhor nos ajuda. Não sou irmã, não é? Eu também, irmã. Eu também, porque, irmãos, olha, Deus tem uma semana que o Senhor tem me acordado. Irmãos, pensa numa madrugada fria. Não está frio? Não está? Eu acordo suando igual uma tampa de chaleira aberta, 3 horas da manhã, parecendo que eu estou dentro de uma brasa. A dracma exata de dinheiro está perdendo para mim. E eu falo, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E o Senhor escuta aquela voz assim, olha, eu estou sozinha dentro da minha casa, me ajuda? E aquela voz que fala assim, acorda que eu quero falar contigo. Sei nem onde que eu estou.
Acorda assim, já acorda com o pé pra fora, assim, sem saber onde eu tô, já vou descer devagarzinho e falo assim, glória, 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 glória. Pra saber se eu tô em casa mesmo. Glória, 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 vai tocando pra mim, irmão. Não sou santo não, vai tocando assim, a mão, eu tô vendo aquele fogão todo, eu tô relaxa. Eita, glória a Deus. Eu já acordo, glória, 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 pedindo misericórdia, mas Jesus tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma, Jesus. Calou que é esse? Eu sei que é o Senhor que tá me abordando. Aleluia, glória a Deus. Aí a alma calma, aí eu tenho que fazer um chá de camomila, senão não vou aguentar nem orar. Eu tô assim, ó. Irmão, isso é sério. Aleluia, Ser acordado pelo Jesus. Espírito Santo numa madrugada fria e você ardendo em brasa, é sério. É só um lembrete. É só pra você ver que a minha presença ainda te basta, mas na falta dela tu sabe onde tu vai, né? Oh, aleluia, glória a O Deus. Senhor, Ele fala, irmão. Deus E maravilhoso. Ele ainda faz nessa Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Santo, soberano. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus, aleluia, Jeová. O Senhor, Ele é Deus. Eu quero louvar ao Senhor. Louvado seja. Posso louvar? Não pode, pastor? Posso? Liga ali o Bluetooth. Concesso. O Bluetooth desligou. Tem que ligar lá. Louvado seja o nome do Senhor. M6, por favor. Deixa eu ligar aqui. Power on. Bluetooth mode. Agora vai M6. Nossa, Bluetooth. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Louvado seja. Aleluia. Esse domingo eu falei sobre os talentos aqui. Que Deus dá, a gente usa, Ele dá mais. E Imagina. se não usar, Ele Tira o que pega o tem. que te deu para dar para outro que vai usar, que às vezes está pedindo a Jesus, está lendo aquela língua bonita demais. Eu queria tanto ter um talento daquela Jesus, não estou cobiçando não, viu Jesus, a gente não pode ficar cobiçando, mas se o senhor tiver um para mim lá, eu vou minha filha, se aquela mulher não continuar sem usar, eu vou te dar o talento dela para ela ver que eu sou Deus. E outra coisa, além de tirar dela um talento, eu vou tirar alguma coisa que eu já dei para ela, nem sabe que eu dei. Recolhe. Deus é Deus, irmãos. E Ele pode fazer essa satisfação para ninguém não, porque Ele faz mandar. Ele é o dono de tudo. Ele é dono de Aleluia, tudo. Jesus. Dono de todas as coisas. Dono de tudo é o nosso Deus. Glória a Aleluia, Deus. Louvado Jesus. seja o nome do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja. Senhor, eu não quero ficar simplesmente na beira do rio, me sentindo triste, no vazio, como se ao meu lado não houvesse ninguém. Glória a Deus. Senhor, eu não quero ficar só olhando a água que passa, ver meu irmão mergulhado na graça, preciso entrar neste rio também. Glória a Deus. Não quero molhar somente vermelhos, nem continuarei com as pernas nos joelhos, chegando aos ombros, então se começa tudo a melhorar. Enquanto a água me cobrir total, não quero sair mais deste manancial. Senhor, eu preciso pra sempre no rio.
Xerianda. Aleluia. Para ter um encontro com Jesus. Santo, santo, Nós santo. possamos Aleluia. descer. Oh, Deus maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Que Santo, nós possamos pegar os talentos que o santo é o teu Senhor nome, nos meu deu Jesus. e apresentá-lo como um aroma suave às narinas do nosso Deus. Que nós possamos fazer da Aleluia. nossa vida talentos agradáveis Eu te amo, ao Jesus. Senhor. Glória a Que nós Deus. possamos estar mergulhados na graça, não só até os tornozelos ou os joelhos, não somente aos ombros, mas mergulhados por inteiro. Aleluia, Deixar que o Senhor Jesus. nos leve no mar da graça, com que Ele nos leve em águas profundas, em profundidades maiores, para que nós possamos entender que o melhor de Deus na nossa vida ainda está por vir. Aleluia, glória a Vamos Deus. orar, agradecer ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te rendemos graça, te louvamos. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é infinita e dura para sempre. Pai de eternidade, tu és o príncipe da paz. Tu és o nosso Deus hoje, ontem e será eternamente. Ah, Deus querido, sonda a vida de cada um aqui. Sonda, Deus querido, a cada um aqui dentro desta congregação. Pai, se há alguma coisa em mim que não te agrada, que o Senhor possa do alto dos céus vir retirando, ó Deus querido, e colocando, Pai amado, a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida. Pai, que cada um dos irmãos aqui, cada um que aqui se encontra, ó Pai, enquanto eles estão Glória a aqui, Deus. Pai, você Louvado canta seja agora. o teu nome, Jesus. Vai para a tua milícia de anjos agora. Sim, meu A tua Deus. governadora, a casa de cada um, Pai querido. Sim, Vai meu Deus. destroçando, Faz um vai milagre, tirando, vai retirando tudo que não é teu e tudo que não provém de ti. Pai, ser conosco nesta tarde. Ó Pai, nessa tarde que se inicia, essa noite que vai se iniciar, ó Pai querido. Deus maravilhoso. Refletir a tua luz. Sim, ó Pai, meu Deus. no nosso porão. Acenda a tua luz no nosso porão, ó Deus querido. E Sim, faça meu um Deus. milagre acontecer na nossa vida. É, meu Deus. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Esse é o melhor poder desta terra. Mas, querido, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, segundo a tua palavra foi ministrada, que Zaqueu desceu, ó Pai querido, e que nós possamos entregar os nossos talentos. Zaqueu teve um encontro genuíno, e a tua palavra vai dizer, ó Deus querido, que Zaqueu recebeu a graça, a misericórdia, o favor imerecido, ó Pai querido, aquilo que nós não merecíamos, mas o Senhor verteu o teu sangue na cruz do Calvário, que é o teu único filho, para que hoje eu pudesse estar aqui. Eu sei bem da onde o Senhor me tirou. Glória a Deus. Santo é o teu nome, meu Deus. Deus que tu me resgatou da lamação do pecado, da profundidade, ó Pai querido, para me fazer assentar entre príncipes e princesas. E nesta tarde aqui estou, diante dos teus filhos e diante das tuas filhas, para honrar o teu santo nome e para agradecer pela vida de cada um aqui. Glória a Deus. Deus. Senhor. Irmãos, para terminar, eu quero deixar algo aqui para quem está nos assistindo e para os irmãos. Se eu estou aqui hoje eu sou um milagre do Senhor. O Senhor me tirou de 22 anos do crack. O Senhor me tirou da Cracolândia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. O Senhor, Ele dava, salva, cura e dá ministério. Meu ministério chama Princípio da Honra. Está lá fechadinho, esmerado. Eu estou congregando na Empoderete. Quando a pastora André e o bispo Antônio são os meus pastores, né? Abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou pastora, presidente e fundadora de um ministério há 17 anos. Já tive 3 congregações. Uma delas lá em Ibirité, na favela do Ceará. Amo aquele povo. Era na boca de cima. Você ama aquele povo. Amo lidar com isso. Tá? Vivi como situação de moradora de rua 22 anos no centro de Belo Horizonte. O Senhor me tirou da Cracolândia. Aleluia, Jesus. Para me trazer para cá. Sem nenhuma sequela, sem nenhum problema, sem nenhuma doença, sem nada. Porque Deus, quando Ele faz por completo. Faz Glória a Deus. tá? Então é para deixar para os irmãos aí que eu sou carta viva. Quando eu digo carta viva,
viva. É carta viva. Tá? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Carta viva de Deus, é Deus que faz. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.